Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje nós vamos tratar da tríplice responsabilização por danos ambientais. Assunto esse que a gente já passou sobre ele, só que não de forma tão aprofundada. E por que é tão necessário entendermos de forma aprofundada esse assunto? Isso se dá justamente em razão de que no direito brasileiro existe um princípio chamado no bis in idem, ou bis in idem. E o que diz esse princípio? Ele diz que ninguém pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato. E é justamente em razão deste princípio em que há, numa primeira leitura, um paradoxo legislativo, né, doutrinário, um paradoxo no direito ambiental. Isso porque a própria Constituição, no artigo 225, em seu parágrafo 3º, determina de forma expressa a responsabilização tripla daquele que degrada o meio ambiente. Então, enquanto de um lado nós temos um princípio, que ele é muito mais estudado, tá, no direito penal, e acredito que vocês já tenham visto sobre ele de forma mais aprofundada, temos também no direito ambiental uma tríplice responsabilização. Enquanto um determina que não há punição dupla pelo mesmo fato no direito brasileiro, vem a própria Constituição e determina um princípio de uma tríplice responsabilização. Então aqui, onde não é permitido que nós sejamos condenados pelo mesmo fato duas vezes, ou duas vezes condenados pelo mesmo fato, aqui nós seríamos condenados por 3 vezes. E é justamente em razão desta dúvida gerada, desse conflito gerado, que nós temos que estudar sobre esse assunto. Certo? Então a dúvida central aqui é se essa tríplice responsabilização ela seria inconstitucional frente ao que determina o princípio do nobis in idem. Para a gente sanar essa dúvida, a gente precisa retornar um pouco, né? Voltar um pouco atrás e ler novamente, e recapitular, melhor dizendo, o que trata o artigo 225 em seu parágrafo 3º. Então, na letra da lei, é determinado que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos. Percebam que aqui há, novamente, tá? Porque a gente está relembrando, há a determinação constitucional de que a conduta lesiva ao meio ambiente ela será punida tanto na esfera civil, através da reparação de danos, quanto na esfera penal, quanto na esfera administrativa. E o que dá a entender também é que essa reparação de danos, essa responsabilização civil pelo dano ambiental, ela é independente das outras esferas. Então, a conclusão que nós chegamos pela leitura deste parágrafo é que a própria Constituição estabelece a coexistência das 3 esferas. Então, para a gente também entender melhor como funciona essa tríplice responsabilização e como não há a aplicação do bis in idem no direito ambiental, a gente também tem que entender o que é o dano ambiental. Né? A gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, tratar esse assunto novamente. Tá? Então, o dano ambiental, ele é resultante de qualquer degradação de atividade que degrade o meio ambiente, que polua o meio ambiente, né? Que cause dano ao meio ambiente, seja feito de forma direta ou indiretamente. Então, aquelas condutas que prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, que afetem a fauna, a flora e a biodiversidade, que prejudiquem condições estéticas do meio ambiente ou até mesmo sanitárias, ou a conduta que lança materiais, sejam eles independentemente, né, da forma, mas que lancem materiais ou dejetos, ou até mesmo energia em desacordo com os padrões ambientais, são considerados danos ambientais, são considerados poluição, degradação ambiental e deve ser responsabilizado. E como tudo no direito tem a sua exceção, nós também aqui temos uma pequena exceção em razão daquilo que a gente chama de princípio da tolerabilidade. E onde é determinado que nem todo impacto ou alteração ambiental é considerado um dano passível de responsabilização. A exemplo, nós temos um rol
taxativo, tá? Onde as atividades de baixo impacto, elas não são consideradas passíveis de responsabilização. E essas atividades de baixo impacto, elas estão definidas na resolução do CONAMA, número 369, de 2006. Quanto a essa resolução e essas atividades, eu vou deixar como material complementar a resolução em sua forma completa, tá? Porque aí vocês dão uma lida e verifiquem quais atividades são consideradas de baixo impacto. Não vou trazer elas aqui detalhado, porque não é o intuito da nossa aula, tá? Então, em resumo, o princípio da tolerabilidade, ele se fundamenta no fato de que o direito tolera certas alterações, e essas certas alterações são mínimas ao meio ambiente. Isso nos leva a crer também que esse princípio ele está ligado ao princípio do desenvolvimento sustentável. Afinal, o desenvolvimento do ser humano ele exige algumas alterações mínimas ao meio ambiente, e a gente tem que manter esse equilíbrio entre o desenvolvimento humano e a natureza. Certo? Então, vamos retornar ao nosso assunto principal. Por qual razão o nobis in idem ele não é aplicado ao direito ambiental, aos danos ambientais? Isso se dá em razão daquilo que a gente chama de diversidade ontológica e teológica. Em resumo, isso quer dizer que cada esfera ela defende um bem jurídico, ela protege um bem jurídico diferente. Ela tem princípios e finalidades completamente diferentes. E, por consequência, uma mesma conduta pode desencadear sanções distintas, justamente porque elas atingem bens jurídicos protegidos diferentes. Bens jurídicos esses que nós vamos ver com mais profundidade nas próximas aulas. E, justamente por desencadear 3 tipos de sanções distintas, é que nós vemos aqui um nível de proteção máxima. Essa proteção máxima foi criada pelo legislador, uma vez que a proteção ao meio ambiente ela deve ser feita de forma completa, atacada por todos os ângulos passíveis, né? Então é por isso que ele pensou em uma reparação civil, administrativa e penal. Então há uma reparação, há fiscalização e há a repreensão penal. E essa abertura dada pelo legislador também tem um viés de confirmar que uma independe da outra. Que por mais que elas coexistam, elas não dependem uma da outra e elas também podem agir em conjunto. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que dentro dessa independência das esferas na prática, uma pessoa, por exemplo, ela pode ser condenada, ela pode ser, melhor dizendo nesse exemplo, ela pode ser absolvida na esfera penal, mas condenada na esfera administrativa. E na esfera administrativa pode ser possível a reparação civil. Então, não é necessário que adentremos em cada esfera propriamente dita. Elas podem trabalhar em conjunto. Tá? Então, não é necessário também, por exemplo, ajuizar uma ação civil unicamente em busca de uma reparação ambiental. Não é necessário, mas se vier a ser necessário, é possível. Justamente porque muitas das vezes a reparação civil, voltando a dizer, tá, concluindo, ela pode ser alcançada pelas outras esferas, em conjunto com as outras esferas. Tá bem? Então, em resumo, né, em conclusão a tudo que vimos aqui hoje, né, a tríplice responsabilização ela é constitucional e ela está fundamentada no artigo 225, em seu parágrafo 3º. O princípio do nobis in idem ele não é aplicado no direito ambiental justamente porque há uma independência de cada esfera e elas são autônomas, justamente porque elas possuem finalidades distintas, elas protegem bens jurídicos distintos e por isso não há que se falar em nobis in idem, porque uma mesma conduta pode realizar 3 fatos diferentes. É isso que queremos dizer. E essa estrutura é uma ferramenta essencial para a efetividade da proteção ambiental no nosso país. Bom, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula. Até!